Bom dia, Auri. Bom dia. Nós estamos aqui, né? Eu, Lian, Isabelle, Ellen, Ariane e Gustavo, né? Estamos participando da disciplina de História Oral com o professor Magno. E como objetivo da última atividade, né, da terceira unidade, nós temos que realizar uma entrevista, né? Então, a gente escolheu a temática sobre a mudança do perfil dos estudantes no aspecto racial, social e econômico do Departamento de História da UFRN no decorrer, né, desses anos da existência do departamento, né? Então, eu queria que a senhora agora se apresentasse um pouco, né? Falasse um pouco da sua formação acadêmica, né? Eu sei que a senhora se formou na Universidade Federal do Ceará, né? A senhora poderia falar um pouco sobre isso? Pronto, então, meu nome é Francisca Aulinete Girão Barreto, né? Resumidamente, né? Mais usual, Aulinete Girão, eu sou, né? Então, eu me formei pela Universidade Federal do Ceará em Biblioteconomia, certo? E isso em 72. Em 76, eu fiz uma entrevista, né? Na época não existia um concurso formal, então eu fiz uma entrevista com a diretora da Biblioteca Central. Inicialmente eu comecei aqui na UFRN como bibliotecária da Biblioteca Central, mas já contratada como professora, né? Porque na época era a forma de se contratar, né? Através de um professor colaborador. Então eu fiquei nessa atividade técnica na biblioteca até 81, né? Até 80, somente na área técnica. A partir de 81, todos os professores que foram contratados nessa categoria de colaborador, eles tiveram que entrar em sala de aula, por força da legislação. Então nós passamos a ir para a sala de aula, dividir o tempo entre a biblioteca, né? Eu trabalhei em 3 bibliotecas da universidade, trabalhei na Central, na Faculdade de Odontologia e na Faculdade de Medicina, né? No Centro de Ciência da Saúde. E dividindo esse tempo também com a sala de aula. Então eu dei aula nos cursos de odontologia, de medicina, sempre na minha área de especialização, que é metodologia da pesquisa científica. Então eu dava aula em vários cursos. A gente, como era lotado na biblioteca, não tinha... Eu dei aula aqui em História, né? O último ano que eu dei antes de chegar no departamento de História, foi no próprio departamento. Mas antes a gente dava aula, o pessoal que era contratado dessa forma, em vários cursos da universidade. Então eu trabalhei muito na área da saúde, porque eu fui bibliotecária da odontologia e da medicina. Então a gente dava aula em farmácia, em enfermagem, nutrição, onde tivesse essa disciplina, tanto na graduação como na pós, né, no nível de especialização. Certo? Aí, quando foi no 89, né, eu fui convidada para dar uma disciplina aqui no Departamento de História, sobre metodologia da pesquisa histórica. Na época era a professora Marlene Marisa, a diretora, a chefe do departamento. Quando foi em 90, aí eu entrei com um pedido de transferência, né, definitivo para um departamento. Nessa época, a gente já teria que fazer novas opções. Sair da lotação da biblioteca, mesmo dividindo com sala de aula, teria que se vincular a um departamento. Então, como eu já tinha dado aula aqui em História, né, eu tinha conhecimentos aqui com os professores de História, né, principalmente com a chefe, a professora Marlene. Então eu dei entrada no pedido de lotação, mudança de lotação para o Departamento de História. Então, efetivamente, eu sou professora do Departamento de História a partir de 1990. Até antes todos nós éramos lotados na Biblioteca Central. Então, a partir daí eu fiquei somente dedicada ao Departamento de História. E chegando aqui, eu fui lecionar metodologia de trabalho científico, né? Que na época se chamava dessa forma, agora que é método técnico de pesquisa, sempre para os iniciantes, e também paleografia, né, que tinha sido dado, toda essa disciplina estava um pouco desativada, a gente reativou. Com a minha chegada aqui, definitivamente metodologia ficou como obrigatória, né,
E também nessa época eu dava aula também em ciências sociais, que tinha a disciplina chamada Metodologia do Estudo. Então nos anos 2000 eu dei aula para alunos de ciências sociais. E implantamos também, reimplantando, porque paleografia tinha sido dada muitos anos atrás, então tem que começar. Fizemos programas, então eu fiquei efetivamente de História e titular dessas duas disciplinas, Metodologia do Trabalho Científico e Paleografia, como sou até hoje. Certo? E também já me envolvi com coordenação. Em 91 eu já era vice-coordenadora. Né? Cheguei aqui e como eu sempre fui muito dedicada à universidade, eu vivia por aqui, então a coordenadora na época, que era a professora Sônia Guerreiro, ela me convidou para ser a vice dela. De lá para cá nunca mais saí. Estou nessa coordenação com um cargo assim, desde 91. Sempre eu estou na coordenação ou na vice-coordenação, né? Ou como supervisora de estágio, então estou sempre ligada à coordenação, sempre ligada aos alunos. Então essa minha ligação bem forte com vocês vem desde os anos 90, né? Não sei, nem eu era nascida ainda, porque acho que alguns pais de vocês nem eram nascidos ainda, né? E porque eu sempre gostei muito de lidar com alunos, sempre gostei dessa área do ensino, né? Então me envolvi mesmo, e eu gosto da universidade até hoje, né? Eu vinha para cá, era full time, né? Eu sempre passava o dia todo aqui, né? Na época, né, eu tinha que voltar para casa, né? Que eu tinha marido e filho. Agora atualmente não, eu vim mais dedicada porque eu, né, não tenho mais marido, meu marido é falecido e meus filhos já são casados, né? Agora eu me dedico mais aos meus netos, quando eles estão aqui. Mas então, a minha vida toda foi essa de dedicação à universidade. Eu estou aqui desde 1976. Pense, né? Eu tenho fiz 47 anos de universidade esse ano, né? 47 anos. Não me aposentei ainda por não querer mesmo. Eu já tenho tempo há bastante, né? Bastante tempo que eu estou já apta a me aposentar, mas eu pretendo sair na compulsória, ou como a gente chama popularmente, na expulsória, né? Que em 2025 eu farei 75 anos, né? Aí a pessoa é obrigada a sair. Se não sair, na verdade, bota você para fora. Por isso que a gente chama de a expulsória. Então eu faço 75 anos em outubro de 25, então eu tenho que sair antes de outubro. Então eu só darei aula, se tudo correr dentro do normal, até o primeiro semestre de 2025. Só vou pegar os calouros de 25, né? Aí me aposentarei no começo do segundo semestre, para não pegar mais disciplina. Mas estou pensando ainda, me preparando psicologicamente, porque eu não tenho cabeça para me aposentar, né? Porque eu me sinto bem fisicamente, mentalmente, e adoro o que eu faço, né? Adoro conviver com meus colegas, meus alunos, vocês sabem muito bem disso, né? Foram meus alunos. Né? Entrou aqui, tem que ser meu aluno. O aluno chega, meu pai foi aluno daqui, você conhece? Claro, que eu me lembro. Todo ano tem filho de aluno da gente, né? Esse ano tem uma caloura que é filha de uma aluna, ex-aluna nossa. Então eu conheço pessoas que entrou aqui a partir de 90, é do meu conhecimento, né? Então eu estou me preparando psicologicamente para ver se eu me aposento, mas é difícil, viu? Porque a vida toda é dedicada a uma instituição, fazendo o que gosta, que quando você não gosta, bate o tempo, você sai no outro dia, né? Mas não é o meu caso, porque como eu tenho uma vida pessoal muito objetivo, né? Eu moro sozinha, né? Meu filho que tem 3 filhos, eu tenho 3 netos, moro em Recife, então eu não tenho muita ligação assim de ocupação com eles. Meu outro filho é casado, mora aqui, mas não tem filho ainda. Então eu sou viúva há 20 anos, né? Então, não tem assim uma perspectiva. Eu não tenho muita habilidade, sabe? Você vai fazer dança, vai fazer culinária, vai fazer... eu não tenho vontade, sabe? Eu faço hidroginástica mais por uma necessidade, né, para a saúde, mas eu não tenho nem habilidades, né, para fazer esses trabalhos que as pessoas aposentadas normalmente se envolvem, né? Nem gosto, nem tenho muitas condições de viajar. Então essa vida de aposentada assim, bem folgada, não me apetece e também não tenho muitas condições.
Para ficar dentro de casa, como dizem, roendo as unhas e comendo e vendo televisão é muito complicado, né? Mas quando chegar no primeiro semestre de 25, eu vou ter que me aposentar mesmo. Pronto, acho que era, em síntese, essa foi a minha chegada e a minha vivência até hoje no departamento de História. Foi um longo percurso, né, Olívia? Sim, né? Desde 76 aqui, né? E a partir de 90 aqui em História mesmo, dedicada. Mas antes também eu gostava muito do que eu fazia, né? A gente dava aula em vários cursos, conheci muitos alunos, né? Gente que terminou medicina, foi meu aluno, então a gente tem essas histórias assim, né? Gente de ciências sociais. Hoje tem aluno, professores daqui foram meus alunos, né? Tem um menino lá de políticas públicas, foi meu aluno. Tem uma série de funcionários, né? E professores que foram meus alunos. Então isso pra gente é muito gratificante, né? E ver vocês também se formando. Quando eu assino aquele termo de compromisso de vocês, do estágio, quando eu olho, tá lá, ex-aluno nosso sendo o tutor de vocês, né? Aí eles mandam um abraço para mim, perguntam por mim, né? Quem já fez estágio. Então eu gosto muito dessa parte. E quando os ex-alunos vêm aqui, os egressos, nossa, mas você já está por aqui, aquela surpresa. Eu estou por aqui. Então eu acho muito bom essa minha vida profissional na universidade. Eu aprendi muito. Já aprendo mais aqui nessa longa vida de trabalho que na faculdade mesmo, né? O que eu sei, eu aprendi muito mais fora da faculdade, né? Do que, até porque os cursos de graduação naquela época eram bem diferentes, né? Para mim, no meu curso hoje, o meu curso de formação mesmo, é muito diferente, é totalmente atualizado, né? Nos anos 70, os cursos universitários eram de outra forma, né? Nem parecia nada, ou quase nada, com os de hoje, né? Período militar, aquela coisa toda, né? Então, o meu aprendizado se chama, a minha grande faculdade se chama UFRJ. Coisa boa. A senhora, nessa pequena introdução, né, que a senhora deu, a senhora entrou em pontos que a gente queria mesmo saber, né? Então, como uma primeira pergunta, né, como a senhora disse que iniciou sua vida profissional na acadêmica em 76, quais eram as suas primeiras impressões e perspectivas sobre o seu ambiente de trabalho quando a senhora começou? Não, eu gostava muito, eu sempre gostei do meu trabalho, sempre. Assim que eu terminei meu curso lá em Fortaleza, eu comecei a trabalhar em bibliotecas do ensino, né? Eu trabalhei no Liceu do Ceará, que é ensino médio, no colégio de Freira, né? Que era o Colégio Maria Gorete. Eu trabalhava em biblioteca escolar, né? Aí sempre convivendo com alunos, frequentando a biblioteca, aí eu adquiri mais hábito de leitura ainda, você ficar numa biblioteca escolar, e não tem grandes ocupações, né? Então, eu lia. Me lembro que eu li tanta biografia de freiras, de Santa Maria Gorete, era tão interessante essas, né? Na época eu achava ótimo. Com a vida das santas, né? Como elas sofreram, essas coisas. Então eu li muito, aprendi, criei mais hábito de leitura ainda, eu sempre gostei, né? Sempre eu gostei de ler muito. Professora, você é natural do Ceará? Sou natural de Morada Nova, no Ceará, cidade da região do Vale do Jaguaribe. Logo após Aracati, para quem fica entre Moeiro do Norte e Russas. Quer dizer, é uma cidade mais ou menos próxima de Fortaleza, umas 3 horas de Fortaleza. Aí, de Morada Nova, terminei o terminal do ensino médio em Fortaleza, né? Estudei no Liceu do Ceará, que é equivalente ao Ateneu daqui, né? Então, grandes personalidades, que não sou eu, mas passaram pelo Liceu como o Ateneu daqui, né? Quase todos os grandes nomes do Rio Grande do Norte estudaram onde? No Ateneu, né? E no Ceará, cada estado tem um liceu, né? Correspondente. Então, mas eu nasci em Morada Nova, cidade. Eu ainda tenho familiares lá. Então, muito tempo que eu não vou lá, mas eu ainda tenho irmão lá. Não tenho mais pais vivos, né? Tenho família lá. Entendi. Sim, você tinha falado sobre o período da ditadura militar, né? 76, ditadura militar. Então, como é que a senhora se sentiu ao exercer sua profissão durante esse período? Teve alguma dificuldade, alguma experiência? Não, eu não senti. Também eu não era uma estudante, me perguntando ontem como era que tinha sido o meu movimento. Eu tinha participado de um movimento estudantil, que eu estava na onda das eleições, né, que vão haver hoje, os alunos. Não, eu era uma universitária bem, sabe assim,
tranquila, não me envolvia. Não era muito ativa. Eu ia para aula, eu era tão tímida, né? Eu aprendi a falar depois que eu cheguei a destravei a língua, né? Mas eu não falava muito, eu tinha poucos amigos na universidade, né? Eu passava o dia na universidade lá também, porque eu estudava à tarde, mas eu tinha 2 bolsas, né? Tinha uma bolsa de manhã e uma bolsa à noite, né? Então, eu saía de casa de manhã, eu morava com a minha avó, meus pais não moravam na capital, meus pais sempre moravam no interior, eu morava com a minha avó. Então eu passava o dia na universidade, então eu saía lá do campus, né, do Benfica, que era onde funcionava, onde funciona ainda até hoje, a área de humanas, né. Eu ia de manhã para uma bolsa, à noite para outra, pronto. Aí não me envolvia nem em política, né, a gente notava que tinha alguma coisa diferente, né, mas eu não percebi. Quando eu estudava em Morada Nova, eu fazia o curso normal, que eu fiz o que chamavam antigamente de científico e a escola normal, né? Eu me lembro que eu me recusei, foi o único protesto que eu me lembro assim, eu me recusei a desfilar, não tem um desfile de 7 de setembro, né? Sim. Então, eu me recusei a desfilar no 7 de setembro. E o diretor de lá era bem direitista, né? Se fosse hoje, ele seria bolsonarista, né? Na época, então, eu fui suspensa, porque eu me recusei a desfilar, né? Então, porque eu já namorava com o meu futuro marido, e ele era também muito, né, dessa ala mais esquerda, né? Ele sempre foi, né? Fez história, era petista, votou no Lula, só não viu o Lula assumir, porque ele faleceu antes do Lula assumir a primeira vez, né? Mas ele era bem esquerdo, meus filhos todos também são muito nessa linha, sabe? Mas a única rebeldia que eu me envolvi foi não ter desfilado, e por isso eu levei uma suspensão, né? E um diretor de colégio, uma aluna não queria desfilar naquela época, né? Isso lá no interior. Era bem complicado, né? Mas no resto eu não era muito participativa, não. Eu me arrependo, mas não tinha, sabe, aquela como vocês têm hoje, se envolvem, se engajam. Você vê que tem algumas pessoas até hoje que são mais quietinhas nos cantos, né? Eu era mais daquela quietinha, não me envolvia. Eu fazia minhas coisas, ia para casa, né? Ia fazer minhas atividades, eu ia namorar, assim. Mas aí não tem muito o que contar, assim, de experiências, quando teve gente que foi presa, e não, eu era muito quietinha, muito na minha, bem sabe? Tranquila, né? Era muito tranquila. Então, Ari, a senhora disse que começou a ir para a sala de aulas em 81. Em 81, me lembro, assim, a primeira vez que a gente precisou ir, por força de legislação. Mas a gente dava cursos, assim, a convite, sério. Mas a partir de 81, era a convite também, mas os cursos, né, solicitavam que a gente fosse dar aquele semestre no enfermagem, nutrição, farmácia e odontologia. Eu trabalhei mais nessas áreas. Acho que eu só dei aula aqui no humano, só dei aula em História e Ciências Sociais. Quando a senhora começou, né, a senhora percebeu como é que era o perfil daqueles alunos na questão tipo econômica, racial, como é que era, né, o perfil desses alunos e se houve alguma mudança de lá para cá, né, para os alunos atuais? A senhora consegue perceber alguma mudança do perfil deles? Sim, hoje a gente consegue perceber, até porque houve mudanças. No tempo que eu estava iniciando, não existia muito essa exposição que tem hoje, né? A gente não tinha muita preocupação com essas coisas. A gente já devia ter, mas a gente não tinha. As coisas não aconteciam desse jeito que é hoje. Hoje a gente é muito fiscalizada, tem que ter muitos cuidados, o que está correto, né? Mas na época que eu comecei a partir de 90, eu comecei a conviver com um grupo de alunos, uma aglomeração maior, né? A gente não tinha muito essa preocupação, as pessoas eram mais leves, né? A gente podia brincar mais. Hoje em dia eu acho que a coisa ficou mais séria, porque a gente morre de medo. Eu mesmo até hoje me policio muito, porque eu sou de uma geração que a gente podia dizer determinadas coisas, né? Hoje não se pode mais. Então naquela época a gente era
não era correto, mas a gente se sentia mais leve, podia brincar mais, podia chamar a pessoa de uma gracinha, uma coisa ou outra, hoje você não pode mais. Então eu achava que era mais leve, sabe? A gente convivia mais levemente com as pessoas, a gente não tinha essa coisa tão acirrada que é hoje. Os ânimos são muito acirrados, né? Devido aos tempos, né? Toda a conjuntura que foi mudando. Apesar de ter sido tempos difíceis, né? Ou politicamente, ou economicamente, passando por várias crises. Mas eu acho que as pessoas, na minha percepção, eram mais humanas, mais gente, porque a gente tinha menos cuidado com algumas coisas. Hoje é tudo mais complicado, viu? Os ânimos são mais acirrados, hoje você faz confusão, briga por qualquer coisa. Até entre família, né? Você vê época de política, esse WhatsApp, né? As pessoas brigam por isso, por aquilo. A senhora acha que o corpo de aluno antigamente era mais diversificado ou atualmente ele é mais diversificado? Atualmente é mais diversificado, porque a gente também observa mais, né? Acho que anteriormente poderia até ser, mas a gente não olhava muito para essas coisas, não. A gente só convivia com as pessoas, mas hoje em dia a gente porque existem as caixinhas hoje, né? Para tudo tem uma classificação, uma compartimentação. Aí, devido a isso, a gente começa a olhar dessa forma. Antes era uma coisa mais solta, então eu, pelo menos, nunca percebi, não fazia muito essa diferença, não, sabe? Certo. Eu sempre convivi muito bem com o aluno, de conversar, de brincar. Do jeito que eu faço com vocês hoje, eu fazia isso a vida toda. Só que naquela época a gente era mais leve, né? Mais solta, né? E o que a senhora acha que poderia ter ocasionado essa mudança de perfil dos alunos? Acho que o próprio perfil da sociedade mesmo, da conjuntura. Os tempos são outros, né? A tecnologia, a informação. Você tem muito mais acesso à informação, que é bom e às vezes é ruim, informação demais, né? Exposição demais. Antes a gente não tinha celular, quem era que tinha celular, né? Computador, né? Então, hoje é tudo, né? Você dá um espirro aqui, a pessoa já sabe, né? Então hoje você não tem muito nem novidade para conversar, porque tudo hoje é filmado. Você está almoçando com uma pessoa, aí já posta tudo, você não pode nem dizer assim, fulano, almocei com ciclano, e a gente come. Hoje eu sinto falta dessa coisa, sabe? Você tem quase que a gente não conversa, a gente senta e manda ver lá no celular. Então às vezes eu digo que eu falo demais porque eu moro sozinha, certo? Se eu moro sozinha, não tem com quem conversar. Então, quando eu pego uma pessoa que me dá chance, eu fico falando. Antes não tinha, eu era meio tímida. Agora a gente vai ficando mais velho, vai se soltando mais. Sim. E como é que era o corpo docente naquela época, quando a senhora iniciou? Era diferente de hoje em dia? As pessoas eram mais aconchegadas, até assim, agora está mais dispersa ainda com essa história do ensino remoto, o trabalho remoto. A gente sente as coisas mais esvaziadas. A própria universidade, eu sinto que ela está bem esvaziada de pessoas. Antes não, era todo mundo, as reuniões, o pessoal, pelo menos na minha sala, hoje eu sinto a falta das pessoas virem tomar cafezinho aqui. Antes a gente tinha mais um entra e sai. Eu achava mais, né, querem ser saudosista não, mas eu gostava mais da coisa mais aconchegante, todo mundo brincando, falando. A gente saía para tomar cafezinho com a outra. Hoje isso está muito perdido, muito. Se hoje você fala, não tem mais reunião, né? Você se comunica tudo pelo Zap. Tem o lado bom, né? A agilidade, o uso melhor do tempo, mas falta, sabe, essa interação que eu, sou uma pessoa mais velha, né? Eu sinto, né? Por causa da diferença de geração. Você não, nem sempre, acho que não. Mas eu sinto demais. E quando a senhora começou, né, como é que era a sua relação como professora para os alunos? E houve alguma mudança desde aquela época? Não, eu sempre fui interagir muito bem com alunos, sempre. Agora, claro que à medida que a gente vai ficando, avançando, as relações vão melhorando. Esse termo assim porque eu também fui mudando, né? Fui perdendo a timidez e me envolvendo mais. E o tempo, né? Às vezes eu dava aula para um grupo menor, agora eu dou para um grupo maior. E o avanço mesmo do tempo foi mudando, mas os alunos acho que o perfil é o mesmo, né? Entendi. E fazer parte da coordenação do curso de História mudou um pouco a sua visão de como o curso funciona na prática? Sim, todo mundo.
recomendo todo professor deveria ser coordenador, chefe de departamento, atuar nas 3 áreas da universidade. É muito interessante fazer pesquisa, extensão e o ensino, né? Então eu gosto muito desse trabalho de coordenação, não gosto do trabalho de chefe. Nunca me propus a ser chefe, né? Mas coordenador eu sempre gostei, é tanto que eu vivo, agora não, eu vou encerrar meu mandato agora em dezembro e não vou mais querer, vou dar uma folga para mim. Vou tirar umas férias. Então desde 90 aqui é um lugar de tempo, né? Mas eu gosto muito, uma coisa que eu vou, antes de me aposentar, eu vou sentir por sair da coordenação, né? Vou ter que ir para uma sala, né? Mas eu acho importantíssimo conviver, para você entender o curso, entender os alunos, entender todo o funcionamento, né? Saber por que algumas coisas têm que ser desse jeito, outras não, né? Então eu acho muito importante você exercer funções administrativas. E coordenador de curso eu acho que é a mais importante e para mim é a mais gostosa, mais interessante. A senhora sempre teve muito contato direto com os alunos em sala, né? Mas depois da coordenação o contato se tornou muito maior, né? Muito maior por força, né, do trabalho. Agora está menos, quer dizer, vocês veem menos na coordenação, porque hoje tudo é online, né? Eu me lembro que até antes da pandemia, vocês vinham para cá com aqueles 5 vias daquele termo de estágio, vocês já passaram por estágio, né? Então eu assinava aqui 5 vezes presencialmente, né? Então vocês eram forçados a vir na coordenação. Uma vez para entregar, e se eu tivesse muito, não assinasse minha para pegar de volta. Hoje em dia não tem mais isso, né? Tudo você resolve pelo WhatsApp, pelo e-mail, né? Marcelo não quer receber papel, Marcelo não quer mais papel, carimbo, caneta, ele não sabe mais nem escrever, nem carimbar nada. Eu também não assino mais nada, né? Então eu sinto falta, você acredita? Eu sou de uma época, eu sinto falta porque Marcelo faz toda a minha assinatura eletrônica, né? Então os alunos deixaram mais de vir a coordenação, né? Mas quando eu me encontro no corredor e no centro com vocês, é a mesma alegria, na parada circular, né? Isso também. Então, tem a mesma satisfação, alegria de rever. Agora, caiu mais, né? Deixaram mais de vir por força da maneira que o trabalho. Mas a senhora sempre foi muito procurada, né? E quais eram mais as demandas dos alunos? Quais eram as necessidades que eles mais procuravam? Sim, mas a questões do curso mesmo. Sim. De matrícula, de currículo. Agora mesmo na Xerox, encontrei uma menina ali, ela disse, eu preciso terminar esse ano. Estou cursando 4 e faltam 5 ainda, e uma é República, que vai ser ofertada, como é? Essas dúvidas todas, né? E a gente explica no dia a dia para vocês, naquele primeiro dia, mas são tantas informações que você tem que tirar mesmo no dia a dia, do momento que a dúvida surge. Então, até hoje, ou pessoalmente, eu me pego nos corredores, na chat, como eu já vi, né? E eu respondo na melhor, sabe? Na maior, não tem nenhum problema em responder nenhuma questão. Se eu não souber, eu dou a resposta depois. Atualmente eu não estou vindo à noite para a coordenação mais. Depois da pandemia, o campus ficou muito complicado para a gente vir à noite e eu ando a pé no campo, né? Você sabe que eu moro aqui perto, não tenho carro, então eu venho sempre a pé. Aí eu fui quase que proibida de vir à noite para cá, né? Eu só venho nos dias das aulas e por agendamento. Quando o aluno disse, olha, eu quero falar com a senhora, aí eu marco, hora tal, né? Segunda-feira à noite, eu estava aqui, porque ele sai 7 e pouco da noite. Mas eu gosto muito desse atendimento presencial. Mas também respondo no Zap, quem manda pergunta para mim no Zap. No e-mail, principalmente. No e-mail, né? Aí o resto tudo é Marcelo quem faz todo esse contato com vocês. Com toda essa experiência que a senhora teve, né, por diversas turmas, a senhora entende mais das necessidades dos alunos? A senhora acha que as necessidades deles mudaram ou as necessidades deles permanecem as mesmas? Algumas as mesmas, outros pioraram, porque os tempos pioraram também. A gente tem mais alunos com algumas necessidades. Com relação a esses alunos que devem ser cadastrados na CIA, né? Que é a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade. Eu acho que desde sempre a gente teve alunos com problema de depressão, né? Que chamou de TDA, né? TDAH e outras coisas, mas não, a verdade não tinha essas secretarias, né? Esse apoio oficialmente. As pessoas não se colocavam, né?
Hoje não, hoje você tem mais facilidade, né, de se colocar. Alguns alunos resistem a se cadastrar na CIA, né? Antigamente se chamava CAINE. Então, é importante o aluno se cadastrar quando ele te apresentar algum problema, né? Desde problema físico, visual, psicológico, etc., porque ele tem um apoio, né? Um atendimento de alguma forma diferenciado. Antes, eu acho que a gente sempre teve aluno, né? Com problemas, né? Mas isso não era notificado. Então, o professor, às vezes, nem percebia e nem tratava aquilo, porque o aluno não dizia e nem a gente percebia. Acho que não tinha muita essa maturidade para isso. Hoje a gente continua sem saber bem lidar com isso. Eu tenho muita dificuldade. E outros colegas nossos também, de trabalhar com alunos que têm essas necessidades especiais. Mas a gente vai tentando, com a ajuda da CIA, a gente vai tentando trabalhar melhor esses alunos, dar um apoio, né? Atendê-los em horários extra, né? Mas é difícil. Mas hoje é porque o momento pede mais, né? As doenças, as coisas extrapolam mais, a pessoa se sente mais à vontade. Hoje você tem mais vergonha de se apresentar como você é, né? Qualquer condição que você seja, você hoje pode dizer. Antes a pessoa, né, se camuflava, não queria dizer, tinha uma perturbação, que era isso, que era aquilo. Hoje não, hoje você diz abertamente, todo mundo respeita, né? Então você pode ter em sala de aula aluno com diferenças, mas ele não é exposto em nenhum momento, né? A gente trata ele do mesmo jeito. Atualmente eu tenho uma necessidade. Ele assiste aula normalmente, a gente só tem que dar tratamento diferenciado, né? Se ele precisar de horário a mais, os textos têm que ser colocados dessa forma e não da forma que a gente coloca para vocês. Então isso daí aflorou mais, porque os tempos são outros mesmo. A senhora sempre participou de programas de monitoria, né? Sim. A senhora sempre contou com monitores? Sempre. Desde que eu entrei, desde 90, os anos 90, eu tenho monitor. Caramba! Eu nunca fiquei sem um monitor, você acredita? Achei Por isso que eu nunca quis aprender. Por isso que eu nunca quis aprender nada. O Wicca me ensina a fazer as coisas. No outro dia eu não. O Wicca que mais gosta de mim. Você não sabe? Não sei. Como eu tenho sempre quem faça por mim, né? Eu sempre tenho um monitor. Aí eu criei essa preguiça. Quando aqui mesmo no corredor, às vezes eu corro lá no Labre, né? Atrás da Eva, vou atrás de algum bolsista que está lá. Vou no Labinho, eu saio batendo de porta em porta, pedindo ajuda aos universitários. E nenhum me nega, né? Porque você sabe, eu venho aqui que enganchou não sei o quê. Então, eu sempre tive um monitor. E aqui eu sempre tive secretário. Eu era bolsista, né? Ou era funcionário. Então, eu sempre tive quem fizesse por mim. Aí, acho que eu me sentei na minha zona de conforto e não sei fazer algumas coisas mesmo. Sei basicamente usar o cigarro, mas não sei colocar nada na disciplina. Quem coloca são eles. Colocar texto, slide, fazer slide. Isso aí é complicado. Sabe fazer transparência, que você nem conhece, né? Aquela lâmpadazinha que botou naquele aparelho. Aqui dali eu sabia fazer. Porque era pegar a caneta naquela película e escrevia, né? Sim. Eu sempre tive uma letra razoável. Mas quando passou para computador, mas eu não faço nenhum esforço para aprender também. Porque eu não gosto de computador. Nem computador em casa eu tenho. Tinha um laptop que quebrou, tá lá no meu filho, nunca mais ele me devolveu consertado. Então eu gosto de televisão. Televisão eu gosto. Não de novela, eu gosto de... porque televisão lembra novela. Já fui noveleira, viu? Como todo mundo, né? Mas hoje eu não tenho paciência para assistir novela. Eu assisto muito futebol, série e outras coisas. E gosto do celular para me comunicar também com meus netos que moram fora. Mas computador mesmo em si, quando eu tenho em casa, eu não vou me sentar, vou abrir o computador. E agora eu vejo o e-mail no celular, pronto. E aqui eu consigo usar computador de mesa. Na época da pandemia eu levei esse computador para casa. Passei 2 anos com ele lá em casa. A universidade liberou. Porque eu não sei usar laptop. Somente se não tiver o mouse. Ficar coisa nesse dedinho aí não é comigo. No início da pandemia eu sofri muito, porque eu estava lá na casa do meu filho, em Recife. Né? Vocês se lembram, vocês eram monitores na época, né? Então lá meu filho só tem laptop, ele é a mulher dele. Aí eu sofri. Janaína era quem me colocava para
acessar. Abrir aula, né? É horrível. A pandemia para mim foi um período que eu quero esquecer, porque eu não sei muito manusear isso. E como a senhora acha que a monitoria tem ajudado na relação entre aluno e docente? Você acha que houve uma mudança muito grande com esses projetos de monitoria quando ele foi criado? Sim, eu acho, para todo mundo, para mim especialmente. Eu acho que os nossos colegas podiam fazer mais projetos de monitoria, né? Mas eles fazem mais pesquisa, extensão. Eu sempre trabalhei mais com extensão e mais com monitoria, até pela necessidade minha, né? Porque agora mesmo, para trabalhar com os meninos que têm necessidade, os alunos, eu sempre boto monitor. Atualmente, o Luiz Henrique é quem trabalha diretamente com o menino que tem visão quase que total, perda de visão total, né? Sim. Então, Pedro é quem lida com ele, sabe como colocar os textos, que não pode ser em PDF, não é isso? Então, o Lian e eu tiravam dúvida, né? Isabel, todo mundo, na hora desse apoio, sempre bota os monitores. Para mim é essencial ter monitor, até para ligar aquele projetor, quando, acho que você já viu, quando eu não estou sem monitor, eu chamo qualquer um. Quando o menino vai, eu não me aperreio, sabe? Porque eu peço na maior, eu digo mesmo que não sei e não quero aprender. E eles me atendem na maior, vocês sempre foram muito cordiais comigo, todos os alunos, eu não tenho nenhuma queixa de um aluno. São muito cordiais, educados, me tratam bem, né? Hoje em dia, como eu já estou mais de idade, quando eu vou para as aulas de canto com o Nonato, a menina, vocês ficam me ajudando, lembra? O cuidado que vocês têm comigo, eu acho isso tão fofo, né? Lá no Forte, né? Para vocês. Nonato levando para todo lugar, professora. Eu acho ótimo. Nonato, eu sou a sombra do Nonato. Eu acho muito bom, eu acho muito interessante aquelas aulas. Até às vezes nossas reuniões também do Residência Pedagógica, você está lá também presente. Exatamente, eu sempre participo, quando era do PIBID, outros PIBID, que era a Fátima, né? E Nonato, ele sempre me chama para essas coisas dele. Eu participo demais das atividades do Nonato, né? Revisão de trabalhos, né? Científica, etc. Então eu me envolvo bastante. Eu gosto mesmo. E vocês são super atenciosos comigo, né? Duvido que vocês me deixem na mão na sala de aula. Então, para mim, monitoria é essencial. Eu não vivo sem monitoria, por vários motivos. É porque eu gosto também de ter uma pessoa, né? Um assistente pessoal. Um assistente pessoal, né? Eu tinha vocês, de vez em quando, venha me pegar aqui na sala. A menina vinha. Era legal, né? Larissa lá do. Toda vida ela vinha me pegar aqui. Vamos, professora, a gente ia pra aula. Até pra eu não me perder pelo caminho, né? Eu fico conversando e fico. Vamos lá. Algumas coisas vocês podem, viu? Já tô falando demais. Auri, então, para a nossa última pergunta, com toda a sua experiência em sala de aula, qual mudança deveria acontecer dentro do curso, por parte do Departamento de História e dos professores, para oferecer uma melhor experiência para os alunos que estão adentrando o ambiente acadêmico, até mesmo evitando aquela grande evasão que sempre tem no começo, né, do curso? Esse é um problema muito sério, a evasão. O que me preocupa bastante é a evasão, que está mais crescente ainda durante a pandemia e agora. A gente até entende, né, o pós-pandemia, os ânimos das pessoas, né, as dificuldades aumentaram, pessoais, financeiras, econômicas, de transporte. A própria cidade não oferece muita garantia para vocês, né? O curso precisa, esse nosso projeto pedagógico, ele já está precisando de uma reformulação, né? A primeira turma vai sair esse ano, está precisando de mudanças, né, em decorrência de alguns chamados, né, externos, né, de contribuição que os egressos possam dar, né, vocês que estão chegando dos colégios, estão em residência já ou estão já no colégio, podem trazer uma contribuição para que a partir dos próximos anos, né, esses projetos pedagógicos dos dois cursos, né, sofram uma alteração para atender essa necessidade mais premente. E que haja sempre mais engajamento dos professores, dos alunos, né, que a gente volte a ter mais ânimo, né? Acho que falta um pouco de todos nós, ter mais ânimo, né, mais vontade de interagir mais, né, para que a gente saia com uma formação melhor, que é muito importante, né, a gente colocar professores e pesquisadores, né, historiadores de uma maneira geral, nos campos de trabalho, né. Então, a universidade tem um papel muito importante, cada vez vai ficando mais,
porque a qualificação cada vez vai sendo mais exigida, né? Hoje, você, uma graduação só é muito pouco, né? Você tem que rapidamente terminar a graduação e partir para as pós, né? Porque o mercado de trabalho está aí, a exigir isso, né? Quanto mais qualificação, mais chance no mercado de trabalho. Bom, é isso. Olha, a gente agradece, né, por ter tirado esse tempinho para realizar a entrevista. Foi um prazer conhecer um pouquinho da história da senhora, né, da vida acadêmica da senhora. E estamos muito gratos por ajudar a gente nessa atividade. Muito obrigada. Espero que tenha contribuído para vocês passarem bem na disciplina e realmente não só atingir o objetivo que é essa disciplina, que é história oral, né? Isso. Eu acho muito importante história oral. Como uma pessoa que você nem deve conhecer, né? Que é Magda. Que é Magda, eu sou maravilhosa. Ei, aí, gente, desculpe aí por ter conversado tanto, algumas coisas assim, aí que é bom. algumas coisas muito paralelas, vocês podem Cobriu todo o editar. nosso propósito, então a gente só É justamente agradece. isso que a gente queria. Tá bom assim? A gente Se quiserem agradece. cortar, podem cortar. Viu? A gente agradece pela sua disponibilidade aí, né, por atender sua necessidade na disciplina, assim. E eu acredito que seja muito importante a gente discutir, né, memórias e a vida, principalmente dos docentes aqui do Departamento de História. Acredito que isso contribui muito também para exatamente futuras mudanças, né, futuras progressões dentro do nosso curso, a nossa estrutura curricular, na nossa interação entre discente e docente, né, e tudo mais, nossa relação com o próprio Departamento de História também. Eu acho muito importante essa relação dos alunos com os professores, com o departamento como um todo. E esse lado humano, né? Não esquecer que além de professores, nós somos pessoas também, a gente deve estar sempre primando por isso, né? Prezando essa parte. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Vocês são muito simpáticos.